pessoal, boa tarde. Agradeço a todos a participação de vocês. O número de participantes foi subindo ali, eu já fiquei nervosa. Então, assim, estou bem feliz com a participação de vocês. Esse é um assunto que acredito que tenha bastante dúvidas sobre, né? Então, assim, só para me apresentar antes de iniciar, meu nome é Clara, eu sou enfermeira ginecológica e obstétrica, certo? Atuo na coordenação e qualificação profissional da Diretoria de Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde. Alguns aqui alguns presentes já me conhecem bastante. Eu atuo basicamente nos processos de trabalho que envolvem a saúde da mulher e hoje, na qualificação profissional, eu continuo inserida né, nessa área de trabalho que é minha área de formação, certo? Então, hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, certo? Para nosso processo de trabalho, nós, enquanto profissionais de saúde, nós devemos estar com esse assunto assim na ponta da língua, né? Que é a estratificação do risco gestacional, certo? E o que é a estratificação de risco gestacional? Ela é uma avaliação do risco de saúde daquela gestante, certo? Nada mais é que uma avaliação do risco daquela gestação, da gestação atual, baseada em diversos fatores que vamos elencar aqui, um a um, e colocar e interpretar essa avaliação em estratos de risco, certo? Mas por que, Clara, é tão importante? Por que a gente tem que estratificar o risco gestacional? Antes de tudo, eu vou mostrar aqui o layout para vocês do instrumento de estratificação de risco do Estado. Não vou detalhar muito sobre ele, vou falar da estratificação de risco gestacional, elencar essas dúvidas, mas a gente pode estar, no final, também estar debatendo, eu posso estar atualizando vocês a que pé anda esse instrumento, certo? Então, a estratificação do risco obstétrico no pré-natal é um dos fatores determinantes para a redução da mortalidade materna, certo? É por isso que é tão importante a gente estratificar o risco gestacional. Então, a avaliação por estrato de risco é um elemento central na organização da rede de atenção à saúde da mulher e também da criança, possibilitando a atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e com a qualidade certa, garantindo a segurança da gestante e da criança. E por que a gente tem tanta atenção à saúde da mulher, saúde da criança, à saúde materna? Por quê? A mortalidade materna é uma realidade, é uma dura realidade. Os altos índices, né, de mortalidade materna, ainda mais agora, após a pandemia do Covid-19, está muito aquém do desejável, do aceitável, né? Uma mãe não se deve morrer. A mãe, ela está ali no começo da preparação de uma nova vida. Quando morre uma mãe, não morre só a mãe, morre uma parte da família, da comunidade. Então, assim, é um impacto não só na saúde daquela pessoa, mas da família dela, da comunidade em que ela está inserida. E também é um indicador de referência para análise da qualidade da assistência à saúde. Então, se em determinada região está ocorrendo um número muito elevado de mortes, aquilo quer dizer que a rede de saúde daquela localidade não está adequada. Precisa ser feito urgentemente alguma coisa para a melhoria da qualidade e da assistência daquelas mulheres, daquelas gestantes que estão indo a óbito, muitas vezes por causas evitáveis.
Então, a gente tem como evitar a morte materna, mas essas mães ainda estão morrendo. Então, a gente precisa estar sempre se reinventando e estudando formas que minimizem esses danos, certo? Então, qual é o objetivo da estratificação de risco? Ele tem como um dos objetivos predizer quem tem maior probabilidade de apresentar eventos adversos à saúde, certo? Toda vez que eu vou avaliar a gestante, toda vez que a gestante vem para o pré-natal, vem para algum atendimento da saúde, a gente pode estar avaliando esse risco e dando os devidos encaminhamentos em tempo oportuno. Também tem como objetivo proporcionar equidade do cuidado, com a ampliação do acesso às diversas tecnologias. Então, eu vou estar identificando um problema e vou ter como dar os devidos encaminhamentos para aquela gestante ter o acesso que ela precisa. Isso é fornecer a equidade do cuidado. Ela precisa de um cuidado maior, de um cuidado mais especializado, eu tenho como fazer esse acesso, então eu estou ali proporcionando a equidade do cuidado daquela gestante. Então, assim, é extremamente importante que esse estratificação de risco seja feito em todas as consultas, né? Justamente para estar dando esses encaminhamentos no tempo mais oportuno possível. Otimizar os recursos, evitando intervenções desnecessárias e o uso excessivo de tecnologia, né? Por quê? Porque a estratificação de risco, ele não só encaminha as gestantes que necessitam de uma consulta especializada ou de um atendimento ambulatorial, ou até mesmo ser encaminhada para o alto risco, né? Ele facilita esse acesso, ele garante a equidade do cuidado, mas também evita que mulheres que não precisavam ir para o ambulatório especializado, que não precisavam ir para o atendimento de alto risco, que elas tenham esse encaminhamento desnecessário, certo? Também tem a questão de, no momento que eu identifico que a gestante precisa de um atendimento especializado, que está acontecendo alguma alteração, ou mesmo eu estou vendo que algum exame deu levemente alterado, ou ela tem alguma predisposição na história obstétrica, a gente vai ver todos esses critérios que são elencados na estratificação de risco. Então, assim, eu consigo evitar que essa mulher agrave a situação para poder encaminhá-la para uma consulta especializada, para um procedimento que é necessário. Então, eu evito que ela precise de uma intervenção maior do que aquela que ela teria caso ela tenha sido encaminhada antes. Consegue entender? Então, é isso. E também, ela melhora os resultados em saúde, né, dos municípios, dos estados, do país como um todo, porque as mulheres vão ter, né, suas questões de saúde resolvidas, vai ter uma melhor resolutibilidade, vai ter um menor custo de tratamento, porque vão ser usadas tecnologias menores. Então, é tão importante para a mulher, quanto para o serviço, quanto para a gestão em saúde. Tá? E quais as características da estratificação? Ela é dinâmica e contínua. Isso quer dizer o quê? Ela é dinâmica, ela se move. Ela pode ser feita na APS, ela pode ser feita no ambulatório
especializado, onde, em qualquer momento do pré-natal, ela deve ser feita em todos os momentos do pré-natal, a cada consulta, tanto o enfermeiro como o médico deve fazer a estratificação do risco gestacional, certo? Ela promove um modelo de integrado de atenção, né, da atenção primária, com a referência e a regulação, né, que faz todo esse trâmite. Ocorre menor fragmentação do cuidado. A fragmentação do cuidado é um dos grandes problemas que a gente identifica. Por quê? A mulher é cuidada na atenção primária, mas foi encaminhada para atenção especializada. Muitas vezes ela já é encaminhada da atenção primária para especializada com poucas informações, né? Então, informação aqui nessa situação, nesse contexto, é uma coisa muito importante. A gente vai ver mais para frente. Então, assim, se a atenção primária e a atenção especializada mantém esse contato, né? A especializada com o apoio matricial, né? E sempre dando ali a referência, a contra-referência, o compartilhamento de informações. Também podem ser criadas ferramentas, que no caso, instrumentos de estratificação de risco, para facilitar o processo de trabalho do pessoal da assistência. Também os profissionais envolvidos, né, estarão ali integrados no cuidado daquela mulher. Então, aquela mulher não é acompanhada na atenção primária e depois vai ser acompanhada na atenção especializada. Ela deve ser acompanhada de forma compartilhada. Igual filhos de pais separados. Então, eles têm o cuidado compartilhado daquela criança. É só uma analogia. Então, assim, os estratos que a gente costuma, né, classificar as nossas gestantes é baixo, médio e alto risco. E a gente faz essa estratificação atribuindo uma pontuação. E tem a cada característica que a gente vai ver atribuída uma pontuação, que geralmente é 2, 5 e 10 pontos, certo? Então, no instrumento de classificação de risco, nós vamos ter baixo risco, médio risco e o alto risco. No baixo risco, o acompanhamento da gestante vai ser feito na atenção primária, né, com consultas intercaladas entre o médico e o enfermeiro, normalmente como deve ser sempre feito. Uma mulher que foi feita a classificação de risco dela e ela chegou ali no médio risco, risco intermediário, a atenção primária, isso ocorre quando a atenção primária, né, faz suas consultas médicas e de enfermagem, fez a estratificação de risco, e aí a mulher vai precisar de quê? De uma avaliação de um especialista, né? Ela tem uma hipertensão, né? Apresentou hipertensão, então a gente precisa encaminhar a gestante para um cardiologista, por exemplo. Certo? Então, uma mulher que apresenta ali um risco intermediário. Desculpa, uma leve alteração na pressão. Então, ela vai ser classificada por risco médio e vai ser encaminhada para o especialista. Isso não quer dizer que ela não vai ser mais acompanhada na atenção primária. Ela vai sim, cuidado compartilhado, como eu já havia falado. E a mulher que for classificada com alto risco, né, está com emergência hipertensiva, está com a diabetes descompensada, a APS vai fazer a referência que faz a referência para o ambulatório de atenção especializada, né, regional, municipal, mas a vinculação dessa mulher a uma maternidade de alto risco
de referência para parto e nascimento. Geralmente, a maternidade que tenha também UTI NEO, certo? Então, são esses 3 estratos de riscos que nós classificamos, certo? Então, como é que se dá essa pontuação? Essa pontuação se dá dessa forma. O somatório, até 4 pontos, quer dizer que essa mulher é baixo risco. Então, ela vai ser acompanhada na atenção primária. Próxima consulta, ela vai ser estratificada novamente. Se ela continua até 4 pontos, continua do baixo risco. E aí, se não, se ocorreu alguma alteração, a gente fez a somatória, deu mais que deu a partir de entre 5 e 9 pontos, médio risco. Vamos encaminhar, vamos fazer um matriciamento. Nós temos aí, né, o apoio da telemedicina, vindo aí muita tecnologia, né, envolvida, muitos sistemas que já fazem esses cálculos até automaticamente. E também, se a mulher tiver 10 ou mais pontos, ela já é encaminhada para o alto risco. Ela deve ser encaminhada para o alto risco, certo? Então, aqui, um esqueminha para ficar mais visível. Então, toda consulta pré-natal estratifique o risco da gestação atual. Até 4 pontos. Risco gestacional baixo. Continue acompanhamento com a equipe de APS. Planeje atendimentos intercalados entre o médico e a enfermeira. Oriente a avaliação com odontologia, se ainda não tiver sido feita. Então, a mulher de baixo risco não quer dizer que ela não vai ter um acompanhamento completo. Ela deve ter um acompanhamento completo com o enfermeiro, com o médico, com o odontologista da unidade de saúde, certo? De 5 a 9 pontos, no risco gestacional médio, o acompanhamento na APS deve continuar, lembrando sempre que a APS, né, é responsável pelas gestantes do seu território. Então, se aquela gestante é referenciada, não quer dizer que a APS repassou aquela gestante para a especializada, não, ela continua sendo dela. No risco gestacional alto também, após o parto também, aí é que vai ter que, também, tanto a mãe como o bebê, continuar sendo da APS. Então, nunca esquecer que o atendimento é compartilhado, mesmo que a gestante seja médio ou alto risco. Então, planeje atendimentos intercalados, oriente a avaliação com odontologia, se ainda não tiver sido realizada, realize o matriciamento, né, na obstetrícia, no nosso caso, é através do telesaúde, certo? Encaminho para o ambulatório de atenção especializada regional ou municipal, se necessário. 10 ou mais pontos, classifico aquela gestante como risco gestacional alto. Ela tem um risco gestacional alto. Então, nós precisamos encaminhar para o ambulatório de atenção especializada regional ou municipal, compartilhar o cuidado entre a especializada e a APS, monitorar a presença em consultas, realização de exames, sinais de alerta, agravamento do quadro. Essa mulher precisa, sim, estar sempre monitorada pela APS, certo? E referência à maternidade de alto risco para a criação de vínculo e atendimentos de intercorrência, se necessário, certo? Então, nesse momento aqui da classificação de risco, que você é um momento decisivo, né, do pré-natal. Você vai avaliar se aquela mulher está ok, né, ou se não, ela precisa de algum atendimento. Acontece muito da mulher está no início da gestação e tem algum fator de risco alterado, mas aí
Ah, não, vamos ver no próximo pré-natal como é que ela está, vamos ver como desenvolve. Não. A cada consulta, a gente tem que ver como avaliar o presente, né? Como é que ela está agora, né? Quais os riscos que ela tem da vida, das outras gestações, histórico pessoal. Tudo isso eu tenho que estar avaliando a cada momento, né? Ok, então tá. E aqui a gente vai ver, vou falar um pouquinho agora dos fatores, né, das condições que são avaliadas. Também lembrando a vocês que recentemente o Ministério lançou um novo manual de gestação de alto risco. Depois eu posso estar encaminhando, mas quem for coordenador de regional aqui já recebeu o que eu mandei. Tá? Então, algumas coisas o Ministério trouxe diferente no novo manual, por exemplo. A idade agora foi ampliada um pouco. A idade para uma mulher, né, que a gente não considera de risco, é entre os 15 e 40 anos. Anteriormente era até 35 anos. Né? Então, assim, o novo manual de estratificação de risco trouxe algumas alterações, e é por isso que também a gente não está ainda com instrumentos de estratificação de risco, que é para facilitar a vida, né, do profissional da assistência. Então, assim, a gente tem atualizações sempre vão ocorrer. E o que a gente precisa é estar sempre atento a essas atualizações, porque o que pode ser um problema hoje pode não ser, né, amanhã. Aqui, e também lembrando que nenhuma dessas condições aqui, das características individuais e condições sociodemográficas da mulher isoladamente, é um fator de risco para aquela gestação. Isoladamente, ele não é considerado um fator de risco, tá? Então, eles só vão se somar a outros fatores que a gente vai ver mais na frente quais são esses fatores. Então, o que a gente vai identificar? Idade. Então, mulheres menores que 15 anos e maiores de 40 têm um risco adicional. Mulheres com IMC maior que 40, baixo peso no início da gestação, o IMC menor que 18 também, transtornos alimentares, bulimia e anorexia, por exemplo, e dependência ou uso abusivo de tabaco, álcool e outras drogas. Isoladamente, esses fatores não são fatores de risco, como eu falei, mas eles se somam a outros fatores e podem sim, por conta deles, serem o diferencial na hora da estratificação de risco da mulher. Outras características que a gente avalia é a história reprodutiva anterior. Né? A gente avalia isso sempre a cada gestação, né? Para entender como que foram as outras gestações daquela pessoa. Então, abortamento espontâneo de repetição. Agora, o novo manual de alto risco considera 3 ou mais em sequência. Antes eram 2 ou mais. Parto pré-termo em qualquer gestação anterior, menor que 4 semanas. Restrição de crescimento fetal em gestações anteriores. Óbito fetal de causa não identificada. História característica de insuficiência istmo-cervical. Se uma mulher, geralmente quando a mulher tem história de insuficiência istmo-cervical, geralmente ela vai ter nas outras gestações. É uma coisa um pouco complicada de se diagnosticar, né, na primeira gestação, mas se ela já tem história, ela
deve ser encaminhada, né? Deve ser avaliada conforme a estratificação de risco no total, né? Estamos só falando dos fatores isolados. A isoimunização RH, sim, em outra gestação ela teve, né, essa isoimunização. Acretismo placentário, a mulher a gente vai ter que observar, né, nessa gestação, se vai ocorrer novamente, se não vai. A pré-eclâmpsia precoce, né, menor de 34 semanas, eclâmpsia ou síndrome de HELP nas gestações anteriores. E também o que a gente avalia antes? Condições clínicas prévias à gestação, antes dessa mulher, né? Ou dessa pessoa com útero. Engravidou. Ela tinha alguma condição clínica que não tem nada a ver com a gestação? O que ela tinha, né? Então, hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus, tireoidopatias, o hiper ou hipo, por exemplo, cirurgia bariátrica, transtornos mentais, antecedentes de tromboembolismo, cardiopatias maternas. Então, são condições que podem, né, impactar no desenvolvimento saudável dessa gestação. Também como doenças hematológicas, doença falciforme, púrpura, doenças autoimunes no geral, talassemias, coagulopatias, nefropatias, neuropatias, hepatopatias, doenças autoimunes, ginecopatias, malformações uterinas, útero corno, miomas grandes, câncer diagnosticado, transplantes, pessoas portadoras do vírus do HIV, e também as intercorrências clínicas obstétricas na gestação atual, né? As síndromes hipertensivas, diabetes mellitus, infecções urinárias altas, cálculo renal, restrição do crescimento fetal, feto acima do percentil 90%, suspeita de macrosomia, oligodrâmio e polidrâmio, suspeita atual de insuficiência istmo-cervical. Na nutrição primária a gente não vai conseguir, né, tratar ou identificar ou diagnosticar com certeza, a gente precisa do apoio, do encaminhamento. Suspeita de acretismo placentário, placenta prévia. Lembrando, né, que a gente atribui um valor específico a cada uma dessas condições. E, no final, a gente vai ver o somatório como um todo. Qual o somatório que vai dar? O que essa mulher apresenta? Quantos pontos foi identificado no total? Certo? Outras intercorrências clínicas que podem ser identificadas na gestação atual: hepatopatias, anemias graves, anemia refratária ao tratamento, suspeita de malformação fetal ou arritmia fetal, isoimunização RH na gestação atual, suspeita ou diagnóstico de câncer, transtorno mental. Doenças infecciosas na gestação: sífilis terciárias, com achados ecográficos sugestivos de sífilis congênita ou resistente ao tratamento com penicilina, toxoplasmose aguda, rubéola, citomegalovírus, herpes, tuberculose, hanseníase, condilomas acuminado, essas infecções que a gente sabe que tem repercussões tanto para a gestante como para o bebê. Não sei se está dando para visualizar bem essa imagem, mas aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês da calculadora de risco obstétrico. Então, a gente tem todos os fatores desses que eu elenquei para vocês, né? E aqui tem atribuídos pontos.
E no final, a ideia é que a calculadora de risco obstétrico, a gente clique, né, na pontuação que a gente identifica que a gestante tem e ele vá somando os pontos, certo? Qual que é a importância da gente estar fazendo isso, né? A estratificação de risco a cada gestação, a cada consulta de pré-natal, né? Tá bom. A gente precisa, né, estar identificando o mais cedo possível alterações que possam impactar na saúde e na vida do binômio, certo? E também a gente precisa do apoio dos demais níveis de atenção, né? Dos níveis secundários e terciários. Mas para isso, para a gente fazer, garantir o acesso da gestante que precisa, né? Evitar filas longas, garantir a equidade do cuidado que a gente, para garantia da equidade do cuidado que a gente falou inicialmente, a gente precisa dar o máximo possível de informações, certo? Então, assim, o que é que eu faço depois que eu avaliei, né? Então, a gente sabe que todos esses quesitos são avaliados a cada consulta de pré-natal. Mas a gente precisa também de enviar essas informações, certo? Então, após a estratificação de risco, após avaliar todas essas condições, essa pontuação que a gente avaliou, o que a gente faz? O que a gente precisa, né? A gente precisa de uma rede planejada, bem desenhada e eficiente. Porque o profissional da saúde que está atendendo a gestante, ele tem que saber para onde que aquela gestante vai ser encaminhada, né? Dentro da sua regional, né? No seu município, se vai ser referenciado para fora do seu município, como funciona a rede naquela região, né? As vias de encaminhamento, de referência e contra-referência, elas têm que estar bem estabelecidas, certo? E acesso ágil aos serviços necessários. A gente precisa desse acesso ágil para que a resolução seja feita. Então, a gente precisa de comunicação. Por quê? Porque no momento que a atenção primária não envia para a regulação todos os dados que são necessários, que são requisitos para que a regulação faça o encaminhamento necessário daquela mulher, e a regulação, quando não tem aquelas informações, ela vai ter que voltar. Aquela gestante vai ter que voltar para a APS vai ter que refazer, inserir todas as informações para voltar para a regulação encaminhar para o serviço de referência necessário, certo? Então, a gente vai criando obstáculos. Não adianta a mulher ter um diagnóstico de diabetes gestacional se eu não tenho ADUM, se eu não tenho exames complementares, certo? Se eu não tenho todas as informações que são necessárias para a regulação. Da mesma forma, o que a APS vai fazer com essa gestante quando ela voltar do serviço especializado, se ela também não tiver informações? Foi para especializada, voltou e eu não tenho nada anotado, não tenho nada no cartão, a gestante muitas vezes não tem conhecimento. Então, assim, a gente precisa estabelecer esses vínculos de comunicação entre todos os níveis de atenção. Para isso que a gente está pensando e criando aí instrumentos que facilitem o processo de trabalho. Aqui são algumas falhas de comunicações identificadas, né? Às vezes, um nível de atenção acha que quer centralizar o cuidado e acaba achando que aquela mulher vai fazer pré-natal dela até o fim, ela não vai precisar. A gente tem isso na cabeça, que nunca vai precisar anotar informações sobre exames no cartão, porque eu sei toda a vida daquela gestante. Mas no momento que ela é encaminhada e não tem aquelas informações, aquele outro serviço
não vai prestar o cuidado necessário, né, naquela gestão. Então, preenchimento incorreto ou incompleto de informações na caderneta, na plataforma de matriciamento, nos encaminhamentos, sempre geram esses transtornos, certo? Falta de conhecimento sobre fluxo e rede também. E tudo isso vai culminar na burocratização do acesso, o que dificulta muito a nossa assistência à gestante, quando ela mais precisa, certo? Então, eu deixo aqui, estou finalizando. Só para finalizar minha fala, certo? Então, assim, a estratificação nada mais é da gente avaliar o risco daquela gestante e ter embasamento técnico e científico para estar encaminhando por causas realmente necessárias, certo? Para que os serviços tenham sempre as portas abertas para as mulheres. A gente sabe que a gente não pode estar encaminhando qualquer pessoa para um serviço que ela muitas vezes não precisa, né? E isso gera transtornos, isso quebra o vínculo, né? Então, gera todo um processo de desgaste. E o que a gente precisa é facilitar o acesso e pensar em formas de facilitar o nosso processo de trabalho. Pensando nisso, a gente vem com aquela imagem lá do começo, que é um instrumento, alguns já viram esse layout, que é um instrumento de estratificação de risco gestacional. É um instrumento que apoia na avaliação do risco gestacional da gestante, certo? Com toda a pontuação, com a pontuação em cada critério. E o que a gente está tentando fazer é automatizar esse instrumento para facilitar a vida do profissional da ponta, né? Inserindo ele na plataforma de matriciamento. Ele está nesse e também está sofrendo algumas atualizações por conta desse novo manual do Ministério. Então, o instrumento de estratificação de risco vem como mais uma ferramenta para a gente estar prestando um cuidado mais integral para a gestante, e aí está chegando ao nosso objetivo, que é diminuir as mortes maternas, né? E infantis e fetais também, né? A gente vai... a estratificação do risco, ela impacta tanto na vida e na saúde da gestante como do seu filho, do nome como um todo. Então, eu estou aberta a perguntas. Quem tiver dúvida, pode estar digitando aí no chat. Começar aqui, a Fabiane perguntou, em municípios onde os obstetras atendem na atenção primária à saúde, o risco intermediário pode ser encaminhado para ele manejar? Assim, se o especialista necessário para essa mulher classificada como risco intermediário for o obstetra, ele pode sim atender, mas às vezes ela precisa de um endócrino, ela precisa de um cardiologista, mas se a condição dela for atendida, né, for suprida pelo ginecologista, ela pode sim ser atendida pelo ginecologista da unidade. O importante é sempre estar compartilhando informações. Certo. Janaína, matriciamento por meio do telesaúde não é para todo o estado, certo? Aí, enfim, tem um outro comentário logo abaixo, que agora eu perdi, mas enfim, também é falando sobre essa questão de matriciamento por meio de telesaúde, né? Se é ou não por todo o estado, enfim, você pode comentar isso para a gente, Clara? Deveria ser. Deveria todos os municípios estarem, né, envolvidos com... Eu não sei como que está sendo a adesão, tá, à plataforma do Telesaúde. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, mas o ideal era que estivesse, todo o matriciamento estivesse sendo feito aqui no estado pelo Telesaúde, porque a gente precisa, né, ter um processo de trabalho mais uniforme no estado todo. Então, assim,
Sempre quando tem alguma coisa que é o município não sabia, ou o município não quis aderir, sempre fica essa questão, né? Fica uma coisa desnivelada. O ideal era que todo mundo tivesse acesso ao matriciamento, tá? Pelo telesaúde. Até porque é por onde se tem o contato pela regulação, é onde o instrumento vai estar, né, inserido. Estamos aí tentando inserir ele na plataforma. E aí, como é que vai funcionar? Quando o instrumento estiver na plataforma do telesaúde, ele vai ser automático, né? Como eu falei, você vai clicar, vai fazer a ferramenta, a calculadora de estratificação vai fazer o cálculo e ali no próprio instrumento você vai ter que colocar as informações que a regulação necessita. Então, isso vai facilitar todo o processo de trabalho, toda a questão da estratificação, toda a questão da regulação, dos encaminhamentos. Então, assim, eu não sei em que pé está andando essa adesão dos municípios à plataforma, né? Mas a gente pode estar procurando, podem me buscar depois que eu busco as informações para vocês. Certo. O pessoal da Rede Cegonha, da Serra Catarinense, colocou que o guia que foi mostrado no começo da apresentação, que você retomou agora também no final, aqui do estado de Santa Catarina, não está igual ao protocolo regional, acredito que da Serra Catarinense, né? Aí o pessoal colocou que eles continuam seguindo o regional. Embaixo, a Adriana perguntou, os pontos do instrumento de estratificação do estado são somatórios? É somatório? Porque aí ela coloca que o do Ministério da Saúde apresenta uma tabela e não pontos. Nosso instrumento, ele foi construído nessa forma de pontuação, certo? E aí a gente eu não lembro muito bem desse que é feito em tabelas, tá? Mas a estratificação de risco da gente, a gente vai fazer assim com a pontuação, certo? O que a gente está seguindo do Ministério são os manuais, né? Os manuais de atenção ao protocolo de saúde da mulher, gestação de alto risco, esses manuais que a gente já conhece e já trabalha há um bom tempo. O de alto risco foi apenas atualizado. Então, lá você pode ver o primeiro capítulo do novo manual de alto risco do Ministério é sobre estratificação de risco. E lá ele não define que tem que ser de uma forma X ou Y, mas a gente tem, né, muitos exemplos, muita evidência de que da forma que o nosso instrumento está sendo construído, ele pode sim nos tanto auxiliar a assistência como auxiliar a melhoria do atendimento à gestante, né? O que a gente precisa saber é que nesse instrumento a gente pode estar assim, às vezes a gente pensa assim, mais uma coisa para preencher, né? Mas ele pode estar facilitando uma outra coisa que você poderia estar perdendo um tempo maior, certo? Então ele estando assim nesse formato, né, mais automatizado, dentro do processo de trabalho dos municípios que utilizam as plataformas. Então, assim, acredito que ele vai vir a facilitar esse processo, certo? Eu me perdi agora. Como foi mesmo a pergunta? Não sei se a minha fala contemplou. Ela perguntou se os pontos, né, do instrumento de estratificação do Estado são somatórios. Você já colocou que sim, são somatórios. Aí ela tinha colocado aqui também que o do Ministério da Saúde apresentava uma tabela e não pontos. Aí você, pelo que eu entendi, você colocou que o Ministério, enfim, dá uma diretriz e aí o Estado tem aplicado da forma que, como você colocou, está dando uma certa segurança, né?
que melhor se adequa aos processos aqui no Estado, enfim, que podem trazer resultados que facilitam os processos de trabalho dos profissionais da atenção básica. É isso? Isso. E apoia a regulação, né? Porque a regulação ela precisa de informações e para fazer esses encaminhamentos. E nesse formato, creio que vai estar minimizando, né, esses entraves que ficam aí desses encaminhamentos que acabam atrasando a ida da mulher ao especialista, né, e tá ali, em vez de estar tendo um tratamento de uma tecnologia mais baixa, ela já vai com um problema mais agravado, né? Então, assim, a gente precisa facilitar a gestação, só dura 9 meses. Se a gente for botar essa mulher na fila da regulação, e quando ela chega na fila da regulação, ela volta porque não tem informação suficiente, é assim, né? É revoltante, porque a regulação realmente precisa das informações completas, certo? E a gente precisa que essas informações sejam sempre compartilhadas. Então, acredito que a gente precisa sempre estar pensando em formas de facilitar, né, o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Certo. A Rede Cegonha da Serra Catarinense colocou também logo abaixo, ainda comentando que no documento, enfim, aí eu já não consigo saber se é o documento do Ministério da Saúde ou o documento apresentado aqui, que é o de Santa Catarina, fala que este primeiro quadro que foi apresentado não é somatório exclusivo para o encaminhamento, exceto o de obesidade grau 3. Uhum. Como eu falei, acho que algumas pessoas tiveram acesso a uma versão anterior do instrumento de estratificação de risco. Realmente existe. Mas com essa atualização, eu já estou trazendo critérios que foram estabelecidos no novo manual. Por isso que tem algumas divergências aí do que eu estou apresentando para vocês com o que foi já apresentado anteriormente, tá? O atual é esse que você mostrou a capa ali, que tem fevereiro de 2022, né? A gente está com... o antigo tem esse mesmo layout. O que mudou só foi alguns critérios, aqueles critérios de condições clínicas da gestação anterior, da gestação atual, como eu falei, né? A idade que era considerada até 35 anos, agora foi ampliada, considerada até 40. Então, assim, teve alguns pontos que foram alterados agora. A gente saiu agora em fevereiro, o novo manual. Então, vai ter essas divergências. A capa vai ser a mesma, o layout vai ser o mesmo, só vamos tá ajustando essas novas atualizações. Não, eu só queria para chamar a atenção que aí para o pessoal, acho que diferenciar se a capa, a ilustração ali, o layout é o mesmo, mas a data embaixo diferencia-se, né? Se aparece, porque chamou a atenção que ali estava esse que você apresentou para fevereiro de 2022. Isso. Inclusive, a gente estava fazendo alguns ajustes em conjunto com a regulação no instrumento, e a gente já ia lançar essa web palestra, seria de apresentação desse instrumento já pronto para vocês. Mas como teve essa atualização, a gente preferiu esperar, né? E a gente está aqui falando da estratificação no geral, não entrando muito em detalhes do instrumento, justamente porque a gente está nessa fase de processo de atualização. Certo. Então, só para deixar o pessoal bem calmo, né, com relação a isso, então a gente está apresentando a questão da estratificação do risco gestacional e o instrumento deveremos abordar assim que ele tiver finalizado, enfim, mais como a Clara que está apresentando para a gente, né? Enfim, tem algumas coisas que ainda estão passando por ajustes. É que o pessoal está fazendo bastante perguntas do instrumento, né? Comparando eles aqui. Comparando o instrumento com outro. Isso é... O que eu estou apresentando aqui não é que o instrumento esteja errado, é que ele está sendo atualizado agora. Sim, certo. Que daí a Joyce aqui já colocou, que foi colocado que a idade já foi atualizada, porque você acabou de comentar, sem querer, para maior de 40 anos, porém na tabela de estratificação consta idade maior que 35 anos. Vamos fazer assim. Esqueçam o instrumento de estratificação de risco que vocês já receberam. Ele vai sair um novo agora. Certo. Aí a Soliane, enfim, vai continuar aqui que tem algumas outras perguntas nesse sentido, tá? Se eu pular alguma pergunta, eu peço que o pessoal coloque embaixo novamente, tá? Que eu sei que eu já vi que o pessoal está comentando embaixo isso que a gente está respondendo agora, mas eu preciso seguir a ordem, então segurem aí um pouquinho só.
Soliane, perguntou, menor de 15 anos necessariamente precisa ser encaminhada para alto risco? Não, como eu falei no início, aquelas características sociodemográficas, isoladamente, elas não servem como encaminhamento. Inclusive, se ela fechar ali o somatório, né, que ela fechou 10 pontos ali, só de condições demográficas, sociodemográficas, ela preencheu todas, ela não precisa ser encaminhada só por isso, tá? Ela não vai ser encaminhada. E no instrumento ele tem uma observação que diz claramente sobre isso. Esses critérios não são, em si, sozinhos, eles não são critérios para encaminhamento, tá? Eles têm que ter aqueles critérios sociodemográficos mais algum outro. Gestação anterior, gestação atual. Então, é isso. Certo. Aí a Vanessa Teles, ela comentou aqui, enfim, vou ler todo o comentário dela, tá? Nós, da Atenção Primária à Saúde, fazemos a referência conforme preconizado e nunca mesmo, recebemos a contrarreferência do serviço especializado. O que temos é uma ou outra anotação de caderneta e relato da paciente. Outro dia, inclusive, a paciente retornou da AAE, é atenção especializada, é isso? Algumas siglas Ambulatório de atenção especializada. Ambulatório de atenção especializada, com pedido de encaminhamento ao hematologista, sem nada escrito, apenas, aspas, ao hematologista e carimbado pelo médico do ambulatório de assistência especializada. É um problema. Para encaminhar, precisa ter teleconsulta com protocolo, senão não é possível regular essa questão que você estava colocando das informações que a regulação exige, né? Aí a Vanessa colocou que acha importante que o pessoal aí dos ambulatórios de atenção especializada também se envolvam mais e se importem também com o atendimento que é realizado na APS, já que o paciente vai ser manejado, né, vai ser atendido, enfim, nos dois locais. Então aí fica esse trabalho aí em rede. Sim. Mais do que nunca, né? Comunicação realmente é um problema, né? Acho que é da natureza humana, o ser humano ainda tem muitas falhas na comunicação, e não seria diferente nos profissionais da saúde. O que a atenção primária vai fazer com a gestante, com encaminhamento para o hematologista, que a atenção primária não sabe o porquê? O que a regulação vai fazer com esse nada de informações? Então, assim, é um problema. Não, eu sei que eu citei, assim, a atenção primária, mas eram só exemplos, tá? Eu sei que o caminho contrário, esses problemas de comunicação também acontecem. Mas é justamente isso que a gente pensa em estratégias para minimizar esses danos, né? Criando... e acho que agora, com a tecnologia, a gente vai ter um pouco de melhoria nesse cuidado, nesse aspecto. Acho que vocês preenchem muito o Google Forms, sabe? Quando você tem que preencher um critério obrigatório, você só vai para encaminhar a gestante quando você preencher todas as informações. É isso que a gente está buscando, já que, assim, né, a gente continua tendo esses problemas. A paciente para lá e para cá sem registro de informações suficientes. Certo. Samantha perguntou, o enfermeiro sendo capaz de fazer a estratificação de risco, pode também fazer um encaminhamento ao PNAR, PNAR? Olha só, hoje, após essa web palestra, vamos definir, inclusive, esse ponto, por isso que eu ri. Porque deveria ser feito, né? Só que existe algumas burocracias que a gente está tentando ser feito, resolver. Então, existe todo critérios, né, que os médicos reguladores precisam preencher e que o próprio conselho, né, indica que a regulação o encaminhamento seja feito por médico. Então, tem algumas burocracias que a gente precisa resolver para estar facilitando esse encaminhamento, certo? Então, logo mais a gente vai ter informações a respeito desse aspecto também.
A inserção, Janaína, a inserção do instrumento no telesaúde seria... Ah, é um comentário, né? A inserção do instrumento no telesaúde seria perfeita, mas não compreendia esta rotina. Encaminhamos para o CISREG atualmente. Antes também a Rede Cegonha havia perguntado, mas daí seria via telesaúde e não CISREG? Enfim, como você falou, teríamos que falar a mesma língua no estado todo. Isso está muito complicado para os municípios, já falado da Janaína, tá? Teria como explicar melhor a adesão, a rotina, uma orientação? E aí ela coloca que estão seguindo o instrumento da deliberação 198 de 2021 da CIB. Por enquanto, segue o instrumento, segue da deliberação, tá? Por enquanto, o instrumento não está ainda liberado na plataforma, então a gente, para que ele seja feito pelo Telesaúde, a gente vai ter que fazer uma nova deliberação, né? Então, vocês sabem já que tem todo um processo a ser realizado, né? Então, atualmente, vocês vão seguir as deliberações vigentes. A Rede Cegonha da Serra Catarinense. Dúvida importante. No quadro 1 do Guia do Estado, fala claramente que não configura encaminhamento ao ambulatório de assistência especializada. Está escrito assim: características individuais, condições sócio e familiares. A somatória das condições nessa seção não configura encaminhamento compulsório ao alto risco na versão de fevereiro de 2022. Aí eles colocam aqui, isso mudou, vai mudar, enfim. Não, continua sendo assim. Essas condições aí sozinhas não configuram encaminhamento. Certo. A Janaína Banin aqui colocou aqui. Qual versão está valendo? É a anterior ainda, né? A anterior, a primeira, a atual, que ainda não saiu. A nova versão, Janaína, ainda não saiu, tá? Então, só para explicar mais uma vez. A ideia é que essa web palestra fosse realizada juntamente aí com o lançamento dessa nova versão. Houve aí algumas questões, que aí vai atrasar o lançamento da nova versão, e aí por isso a web palestra de hoje é para falar sobre a temática estratificação de risco, né? O tema, o assunto. Isso. E o instrumento em si vai ser abordado assim que tiver, né, esse novo manual, esse novo instrutivo aí pronto, enfim, compartilhado com todo mundo. É isso, né, Clara? Isso, a palestra é sobre a estratificação do risco gestacional, certo? E aí eu trouxe os critérios mais atualizados. O que tem de mais atual, que o Ministério preconiza, tá nessa apresentação de hoje. O instrumento que você já tem, muitos já têm disponível, que está desatualizado agora, tá? Aquele que saiu agora, mas já está desatualizado. É isso. Está no processo aí de atualização, mas, enfim, por enquanto, sigam esse, o anterior a esse, né? Enfim. Isso, tudo ainda continua como está. O nosso ponto hoje era falar da importância da estratificação, por que isso impacta na vida, na saúde das mulheres, por que a gente precisa melhorar nossa comunicação na referência, na contrarreferência, certo? Por que a gente precisa que a regulação tenha todas as informações inseridas? Informação é o ponto-chave, né, nessa avaliação. E por que a mulher precisa ser avaliada? Por que a mulher precisa ser atendida? Por que nossos esforços têm que ser voltados à mulher gestante, né? Por quê? A gente precisa diminuir a mortalidade. A gestante não deve morrer, né? A gestante está iniciando a sua vida materna, vai ter outra vida para cuidar, então é um problema de saúde que é bem importante. E atualmente a gente viu que foi agravado pela pandemia, né? Que aí acometeu as gestantes com as formas mais graves da doença. Então, assim, é isso que precisa. Eu li aqui alguns comentários, eu não sei se eu respondi já, mas assim, a versão que está valendo é a que vocês têm, tá? Essa de fevereiro de 2022, acredito eu, que vocês têm. E, assim, vai ser atualizado, vocês vão saber onde é que vai estar disponível. A gente faz outro encontro, a gente faz um encontro com os coordenadores regionais, explica todos esses pontos. O que eu estou trazendo aqui é os critérios que a gente precisa avaliar a cada consulta, né? Por que eu preciso avaliar todos esses critérios a cada consulta da gestante, ok? O pessoal aqui da Rede Cegonha colocou que acontece a regulação já está cobrando um documento que nem sabemos exatamente
né? E aí, enfim, aí eles colocam aqui que estão seguindo a versão de fevereiro de 2022 e que, inclusive, pretendem utilizar, né, esse documento para capacitação com o pessoal em Lages, no dia 5, né, no próximo dia 5 de abril. Aí, enfim, se já tem, nesse caso, então, uma pergunta aí, se já tem alguma previsão para o lançamento aí dessa nova versão, da versão mais atualizada do instrumento, enfim, existe alguma previsão ou é cedo para a gente ainda falar de previsões? Olha, acredito que até o próximo mês de abril a gente vai estar lançando, tá? Precisamos nos sentar e nos reunir com regulação, com Rede Cegonha, né? Não é a atenção primária sozinha que vai lançar esse instrumento, com telesaúde também, para inserir na plataforma. Então, vocês vão continuar usando os instrumentos que vocês estão utilizando, vai continuar seguindo a deliberação CIB. Quando houver alguma mudança, vocês serão comunicados, vocês serão convocados e a gente vai fazer uma nova apresentação explicando essas atualizações, essas novidades para vocês. Certo. A Clara deixou aqui o e-mail, vou copiar e vou colocar de novo para vocês. Nós estamos aqui com o nosso tempo esgotado, encerrado, enfim, já da atividade. E eu acredito que, no fim, por conta aí dessa explicação, dessa adequação nossa para, né, explicar o objetivo da web palestra de hoje, acho que algumas perguntas aqui realmente a resposta é: sigam o instrumento que vocês têm em mão aí até fevereiro de 2022. Né? Sigam, porque aí chegam essas outras perguntas que aí tem essa questão para a gente não gerar mais dúvidas, ou enfim, que em breve, então, nós teremos uma comunicação, um acordo primeiro, né? Enfim, uma sincronização entre as áreas envolvidas e aí depois a disponibilização do material, o instrumento, enfim, atualizado dentro dessas perspectivas, né, Clara? O que a gente observou é que a dúvida, havia muitas dúvidas, não só em relação ao instrumento, mas à própria estratificação do risco. Então, a gente resolveu, até por essa questão, né, de logística, a gente resolveu fazer 2 momentos separados, fazer uma web só para falar sobre a estratificação de risco e outra para falar sobre a apresentação do instrumento em si, né? Como ele vai ficar nessa nova atualização. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida adicional, podem me mandar por e-mail que eu vou estar respondendo, tá? E é isso. Certo. A Rede Cegonha da Serra Catarinense está colocando aqui que a maior dúvida está no instrumento mesmo, enfim. Sim. Então, enfim, Clara, pode comentar. Não, é porque assim, a gente vem recebendo também muitas dúvidas sobre a estratificação de risco e sobre o instrumento também. Como ele está nesse processo ainda, né, de conclusão, dessa nova atualização, é que a gente não tem como sanar todas essas dúvidas, porque pode ser até que algum critério que esteja ali causando mais dúvidas, ele seja modificado, e essas dificuldades sejam sanadas nessa atualização. Então, assim, acho melhor a gente levar para a discussão no próximo encontro, tá? Mas podem ficar tranquilos que todas as regionais vão receber meu contato para a gente estar discutindo, para a gente estar abordando esses pontos, tá bom? Clara, a gente agradece a sua participação aqui hoje, muito obrigado. Em breve, acredito que a gente deva se ver de novo para mais uma atividade para a gente apresentar o instrumento. Se você quiser fazer um encerramento, reforçar mais alguma coisa que você tenha para acrescentar ou para trazer para a gente, fique à vontade. É sempre bom reforçar que a gente precisa melhorar nosso processo de comunicação, né? Então, a gente precisa descentralizar o cuidado, a gente não tem as gestantes para nós, né, enquanto profissional, apesar de sermos responsáveis, mas a gente não é só responsável, a gente é corresponsável e todos os níveis de atenção devem estar envolvidos na atenção à gestante, né, para minimizar tantas mortes que ainda ocorrem desnecessariamente. Então,
reforço que a avaliação de risco tem que ser feita a cada consulta pré-natal, que os outros níveis de atenção precisam saber de todas as informações completas daquele pré-natal, e a gente precisa também estar trabalhando em formas de garantir esse acesso, a qualidade do cuidado e também a melhoria do processo de trabalho dos profissionais de saúde. Tá? Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui nessa tarde. Fiquem à vontade para mandar alguma dúvida que eu não tenha respondido, alguma coisa que não ficou bem esclarecida nessa web palestra, pode ficar à vontade para me mandar mensagem, tá bom? Agradeço a todos. Obrigada, pessoal do Telesaúde.